A paz de Cristo, meu irmão, que o Senhor possa estar te abençoando poderosamente. Meu muito obrigado pelo carinho de sempre, por você que se inscreveu no nosso canal e por você que tem orado por mim, pelo meu ministério, que tem sido edificado por cada mensagem que nós transformamos num vídeo para que mais pessoas possam conhecer a palavra do Senhor. O tema do nosso vídeo de hoje será a igreja de Éfeso, a primeira igreja citada no livro do Apocalipse, numa das cartas que o Senhor Jesus mandou que João escrevesse e que fosse endereçada ao líder desta igreja. Éfeso ficava localizada entre as cidades de Esmina e de Mileto, e nós vamos ver nesse vídeo que se tornou uma das cidades mais orgulhosas do Império Romano. Localizada às margens do rio Cáster, a cidade cresceu em volta do seu porto, se tornou o porto mais importante de toda a costa ocidental da Ásia Menor, que atualmente é o que nós conhecemos como a parte europeia da Turquia. Éfeso foi uma cidade onde se fundou uma igreja pelo apóstolo Paulo. Lá em Atos, no capítulo 20, verso 31, diz que o apóstolo Paulo pastoreou esta igreja por 3 anos consecutivos, ensinando, admoestando, sendo usado como instrumento de Deus para que aqueles cristãos pudessem ser fortalecidos na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Outra ideia que nós podemos deixar registrada nesse vídeo é que após a destruição do templo em Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo, Éfeso se tornou o mais importante centro cristão da sua época. E a palavra Éfeso, traduzida, significa desejável. É o tipo de igreja que nós temos que aspirar e que o Senhor Jesus deseja até os nossos dias. A igreja do século I da nossa era, ela foi marcada pela pureza, pelo zelo constante pelas Sagradas Escrituras, uma igreja cheia do poder do Espírito Santo e que pregava a palavra por toda parte. Não era uma igreja dominada pelo medo, não era uma igreja acuada, preocupada com a sua posição, mas sim anunciar e pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Éfeso é o objeto do nosso estudo nesta primeira carta do livro do Apocalipse. E o interessante é que ela se tornou a capital da Ásia Menor, com o porto mais importante da costa ocidental. E é interessante também lembrar, para aqueles que ainda não sabem, que enquanto Paulo esteve 3 anos conduzindo a igreja de Éfeso, ele escreveu as epístolas direcionadas aos cristãos da igreja de Corinto. Então, 1 Coríntios, 2 Coríntios foram epístolas ou cartas escritas pelo apóstolo Paulo no tempo em que ele pastoreou a igreja de Éfeso, que também foi pastoreada por Timóteo, seu sucessor, e posteriormente por João, o mesmo João que foi exilado na ilha de Patmos e que o Senhor aparece para ele, trazendo revelações do seu tempo e dos últimos acontecimentos, que nós chamamos de livro das revelações ou livro do Apocalipse. E é interessante que a cidade de Éfeso ela acabou se tornando muito famosa e uma das cidades mais orgulhosas do Império Romano devido a 3 grandes obras existentes nesta cidade. A primeira, um anfiteatro que comportava entre 25 a 30 mil pessoas. Atos 19 nos mostra que quando os companheiros de Paulo são levados a este anfiteatro, uma multidão enfurecida, dominada pela ira e pelo ódio, começa a gritar, grande é a Diana dos Efésios. Nós vamos ver que havia um templo consagrado à deusa Diana também na cidade de Éfeso, mas esse teatro foi palco de uma manifestação de fúria contra os companheiros de Paulo e o próprio apóstolo Paulo pela mensagem que ambos pregavam, anunciando o caminho do Senhor. Um certo ourives que fazia medalhas, todo tipo de artefato com a imagem da deusa Diana, ele fica enfurecido junto com aqueles que lucravam com o comércio em volta do templo, quando a palavra da verdade começa a ser pregada naquela cidade. Isso fica como um alerta para você e para mim. Todas as vezes em que nós pregamos a genuína palavra do Senhor, quando nós nos preocupamos em pregar somente as Sagradas Escrituras, certamente nós vamos atrair a ira daqueles que ainda têm suas mentes e corações dominados pelo diabo.
em Atos 19, depois eu convido você a fazer a leitura na sua casa, mostra como uma multidão que ocupou esse teatro, que comportava até 30.000 pessoas, o que para a época era um espaço de aglomeração muito grande, nada comparado aos nossos estádios, às nossas arenas no tempo presente. Mas aquela multidão, ela fica enfurecida quando vê que o comércio envolvendo o nome da deusa Diana, que é conhecida também na mitologia grega como a deusa Ártemis, a deusa da caça, a deusa que simboliza a natureza, que simboliza a fertilidade. Muitas imagens de escultura feitas da deusa Diana retratam ela com um arco, com uma flecha, outras também segurando uma tocha. Se Apolo era o deus luminoso do dia, do sol, Diana era considerada como a deusa da lua e a deusa da noite. E essa multidão enfurecida nesse anfiteatro começa a querer matar os companheiros de Paulo, e se não fosse a intervenção do escrivão ou de um sacerdote, fica mais fácil para nós entendermos assim, naquele contexto, tanto os companheiros de Paulo quanto Paulo poderiam ter perdido a própria vida. Então Éfeso se tornou uma cidade mundialmente conhecida, uma das cidades mais importantes da Ásia Menor, exatamente pela localização, a sua localização geográfica, o seu teatro ou anfiteatro, pelo templo da deusa Diana, um templo que foi construído no ano de 550 a.C., muito antes do que nós vamos ver narrado aqui, nas cartas do Novo Testamento. Esse templo ele foi construído e destruído diversas vezes, mas no tempo do apóstolo Paulo e no tempo dos seus companheiros Aristarco, Gaio, que estavam junto com eles, em Éfeso, esta era considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e em torno desse templo havia todo um culto. Afinal de contas, Éfeso era considerado como um centro politeísta, e o templo da deusa Diana, que se tornou uma das maiores obras da engenharia do mundo antigo. Segundo a história, ele teria algo em torno de 130 metros de comprimento por 50 metros de largura. Na verdade, também tendo um teto feito totalmente em mármore, sustentado por mais ou menos 120 colunas, cada coluna com 18 metros de altura. Era uma das obras mais magníficas do tempo antigo, era uma obra considerada como uma das maravilhas daquela época, e você tem como imaginar quantas pessoas lucravam não só com a imagem da deusa, como as medalhinhas e tudo aquilo que estivesse ligado à deusa da lua, à deusa da noite, à deusa Diana dos Efésios. Outra obra que também se destacou naquele tempo foi a Biblioteca de Célsius, uma biblioteca construída pelo imperador Júlio César em homenagem ao seu pai por volta de 135 depois de Cristo. A história diz que dentro desta imensa biblioteca havia no seu interior mais ou menos 12.000 pergaminhos. Aquela biblioteca era um exemplo, de um conhecimento acumulado através de séculos. E uma grande lição que fica antes de nós entrarmos propriamente dito no capítulo 2 do livro de Apocalipse é que não adianta você acumular muito conhecimento ou ter muito conhecimento e esse conhecimento acumulado, ou você gastar tempo e energia para defender a doutrina certa, se nós permanecermos vazios por dentro. Esse vai ser o diagnóstico que o Senhor Jesus vai fazer para os cristãos da cidade de Éfeso. Uma igreja que tinha um conhecimento amplo, que era capaz de identificar de longe quem era um falso cristão, um falso pregador da palavra, sabiam defender com coerência o ensinamento correto, mas se perderam ao longo da caminhada porque esvaziaram seus corações e perderam a motivação correta para fazerem parte do reino de Deus. Esse é o grande alerta que fica para nós. O diagnóstico que foi feito pelo Senhor Jesus para os cristãos daquele tempo é que eles perderam o primeiro amor. E a palavra toda do Senhor, em todas as Sagradas Escrituras, nós percebemos que o amor a Deus, o amor ágape, tem que ser a força motriz que nos impulsiona a fazermos todas as coisas. De nada adianta doarmos todos os nossos bens ou até colocarmos fogo no nosso próprio corpo, se não for por amor, mas não um amor doentio, não um amor ensandecido, um amor cego, mas sim o amor genuíno pelo Filho de Deus, Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E Éfeso se tornou uma cidade muito famosa, como eu disse, no mundo antigo, pelas grandes obras que ela tinha, como seu teatro, o templo da deusa Diana e também a biblioteca de Célsius. Também foi o lugar que nós podemos considerar onde tanto o apóstolo Paulo quanto Timóteo e o próprio João, antes de ser exilado e após o seu exílio na ilha de Patmos, viveram nesta cidade.
né? E que nós possamos entender que nós temos um chamado, temos um papel importante para podermos realizar no tempo presente. Aquela multidão que, como eu disse antes, que estava naquele anfiteatro, gritava cada vez mais alto, movidos por ódio, por raiva, demonstrando a sua lealdade por meio da violência e do ódio. Nada diferente do que enfrentamos no século 21. Existem grupos religiosos ou não, até mesmo grupos que defendem certas ideologias, inclusive ideologias políticas, que fazem da cultura do ódio e da raiva a sua forma de expressar a sua lealdade. Mas nós demonstramos a nossa lealdade ao reino de Deus quando nós nos sujeitamos à vontade dele e o amamos de todo o coração. Os efésios entraram em pânico, pois ao ouvir aquela mensagem pregada por Paulo, pregado pelos seus companheiros, eles viram na mensagem, no evangelho pregado da parte de Cristo Jesus, uma ameaça à sua deusa e a todo o comércio existente à sua volta. Nada diferente dos dias de hoje. Nós conhecemos pessoas que lucram mercantilizando a fé, comercializando objetos e atribuindo a esses objetos um poder que eles nunca tiveram e nem vão ter. A palavra do Senhor diz que o todo o poder foi dado a Cristo Jesus, tanto no céu quanto na terra. E a gente percebe que quando eles vão expressar aquela lealdade à sua deusa, que era objeto de veneração, né, eles acabam desejando matar os próprios enviados de Deus, os próprios enviados de Cristo, para pregar a eles uma palavra que liberta, que cura e que transforma. Como estrangeiros ousariam desafiar a grande deusa dos Efésios? Leia o capítulo 19 de Atos e você vai entender do que é que eu estou falando. E ali o que a gente percebe é que esse mesmo problema, esse entusiasmo, essa lealdade, essa disposição em defender uma crença, em defender uma deusa, né, afligia no coração daqueles homens ímpios, daqueles homens pagãos. Nós vamos ver que Jesus também vai chamar a atenção da igreja de Éfeso nesse aspecto. Não adianta defender o reino, não adianta defender uma crença se eu não faço isso por amor a Deus. Muitas pessoas se envolvem no cristianismo, usam a igreja como uma plataforma de ascensão social. Outros acabam utilizando a igreja para ajuntarem tesouros na terra, usando a fé, explorando a fé dos outros, enriquecendo às custas da fé alheia, mas nunca fazendo a vontade de Deus. Muitas das vezes, aquilo que nós tanto combatemos, nós também acabamos pecando da mesma maneira. E o que nós temos que entender é que aquela multidão ensandecida, enfurecida, gritando com ódio, que grande era Diana, a deusa dos Efésios, aquela multidão que tinha muitos gritos, que se envolveu no ativismo religioso em prol da sua deusa, na verdade eram vazios por dentro, e é disso que o Senhor Jesus vai chamar a atenção da igreja de Éfeso. Abra sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 2, está escrito assim a partir do primeiro verso: escreve isto ao líder da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua mão direita ou na sua destra 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Se você voltar no capítulo 1, você vai entender que essas 7 estrelas correspondem aos 7 pastores, aos 7 líderes das igrejas da Ásia. O primeiro líder, a primeira igreja, a qual o Senhor envia uma carta chamando a sua atenção antes que ele pudesse voltar e todo o trabalho, todo o ativismo religioso daquela igreja pudesse se perder. E os 7 castiçais simbolizam as 7 igrejas. Se você voltar no capítulo 1, no verso 11, ali está listado o nome das 7 igrejas, cada igreja representando um castiçal, quando começa Apocalipse 2. A saber, a igreja de Éfeso era o primeiro castiçal, a igreja de Esmirna, depois Pérgamo, Tiatira, Sardo ou Sardes, a igreja de Filadélfia, e o último castiçal seria a igreja de Laodiceia. Então aqui o Senhor se apresenta, para os cristãos dessa igreja, em todas as cartas. Isso é um padrão que se repete. Ele se apresenta como aquele que tem a vida dos líderes dessas igrejas nas suas mãos e que também sustenta essas igrejas, porque ele tem as 7 estrelas e os 7 castiçais de ouro na sua mão direita. No verso 2 e no verso 3, ele diz o seguinte: eu sei as tuas obras e o teu trabalho, sei da tua paciência, que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são. E tu os consideraste como mentirosos, e sofrestes, e tens paciências,
e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. É interessante que aqui o Senhor Jesus chama atenção no verso 2 e no verso 3 para a força que os cristãos da igreja de Éfeso tinham. É interessante observar que a força daqueles cristãos, o seu esforço, a sua dedicação, o seu zelo em combater os falsos ensinos, era uma igreja que sabia separar a verdade da mentira. E de longe aqueles cristãos eram capazes de identificar quem era um legítimo pregador da palavra de Deus e quem era simplesmente um mercenário que queria fazer dinheiro ou fama em cima dos ensinamentos de Jesus. Ele também diz, se nós continuarmos vendo essa história, que eles sabiam distinguir a verdade do erro. Esta igreja defendia a doutrina correta, eles defendiam o que era certo, Eles conseguiam enxergar os erros doutrinários claramente. Como isso faz falta nos dias de hoje? Tantas pessoas dentro da igreja que não sabem separar o que é verdade daquilo que não é verdade. Se deixam levar e são iludidos por pessoas que pregam o evangelho por interesses financeiros, por interesses de glória, de fama, e não pela motivação correta, que é anunciar que Cristo vive, reina e voltará muito em breve para buscar a sua igreja. Aqui no verso 4, o Senhor vai dizer qual era o problema daquela igreja. Olha bem: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor ou a tua primeira caridade. Interessante que o Senhor está dizendo que apesar de toda a defesa de um conhecimento correto, de uma doutrina correta, eles acabaram se esvaziando ou esvaziando seus corações, perderam o primeiro amor. Houve um esfriamento no coração de toda uma igreja, de todas as pessoas que congregavam na igreja de Éfeso, correndo o risco, na verdade, de se tornarem iguais àquela multidão que pouco tempo antes estavam lá pedindo para que os companheiros de viagem de Paulo e o próprio apóstolo Paulo pudessem ser mortos, porque estavam agarrados numa deusa que nada podia fazer. É interessante que Paulo nunca foi ofensivo naquilo em relação à crença dos outros, mas ele também nunca deixou de anunciar a verdade de Deus. Esse é o maior desafio para todos nós que vivemos neste mundo. Não é sábio e muito menos respeitoso ofender a fé dos outros, mas deixar de pregar o evangelho da verdade, pregar o evangelho de Jesus Cristo, se torna uma atitude reprovada diante de Deus e diante do próprio Cristo. Não podemos nada contra a verdade, senão a verdade, já dizia o apóstolo Paulo. E você prega a verdade, a palavra de Deus, ou ainda se cala? Infelizmente, muitos cristãos têm recuado na sua fé, têm se calado quando são ofendidos ou quando são afrontados, seja nas redes sociais ou mesmo no ambiente de família, de trabalho, de faculdade. E é interessante que o problema desta igreja é que, apesar de anunciarem o nome de Cristo, apesar de defenderem o conhecimento correto, eles perderam a verdadeira motivação e esfriaram seus corações. Fica um alerta para você e para mim, Muitas das vezes nós vamos precisar parar todo o nosso trabalho, voltarmos à prática do primeiro amor. Primeiro amor aqui representa aquele tempo onde nós buscávamos o Senhor com mais intensidade, sem tantos interesses, quando nós buscávamos a presença do Senhor por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele pode nos dar. Quantos de nós orávamos muito mais, meditávamos muito mais na palavra do Senhor, tirávamos um tempo para jejuar e hoje nós estamos extremamente cansados para fazer qualquer coisa referente ou concernente ao reino de Deus e à sua vontade. Aqui o Senhor chama a atenção de uma igreja que trabalhava, que era muito ativa, proativa, que tinha todo um ativismo religioso, mas fazia isso pela motivação errada, se assemelhando àquela multidão que lá atrás tentou tirar a vida dos companheiros de Paulo e do próprio apóstolo Paulo por simplesmente pregarem a verdade. No verso 5 do capítulo 2 está escrito: lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a ti virei e atirarei do seu lugar o seu castiçal, se não te arrependeres. Às vezes, para nós avançarmos, nós vamos precisar retroceder. Eu vejo que a grande mensagem que o Senhor direciona a esta igreja é que era hora deles voltarem, darem um passo para trás, para depois continuarem em frente na missão de semear, de pregar e dar testemunho de Cristo Jesus. No verso 5, que fica explícito para nós, é que às vezes nós vamos ter que retroceder se nós quisermos avançar. Lembra-te de onde caíste.
Onde foi que você sentiu que você se distanciou de Deus, mesmo estando dentro da casa dele? A gente pensa que desviados são aqueles que estão do lado de fora, mas existem muitas pessoas desviadas do caminho da verdade dentro da igreja, que participam do culto, participam da programação da igreja, que oram, que leem a Bíblia de forma mecânica, não mais com aquele amor, com aquela devoção, com aquele interesse que havia no tempo passado, que o Senhor Jesus está chamando aqui do primeiro amor. O que nós precisamos entender, é que nós precisamos muitas das vezes parar o nosso trabalho, porque nós vivemos sempre ocupados. Nós temos que parar o nosso trabalho, temos que parar muitas das vezes as nossas atividades em favor da verdade que liberta, que transforma, mas que também preenche o nosso coração. O Senhor Jesus ainda pode encher o nosso coração de todo o amor que nós precisamos para fazer todas as coisas em conformidade com a vontade dEle, para o louvor e para a glória dEle. E aqui uma pergunta que eu quero fazer para você. Você se lembra do tempo da sua conversão? Como você era quando você começou sua caminhada cristã? Você ainda se lembra disso? Porque o que o Senhor Jesus está dizendo aqui, para esta igreja é: lembrem-se de como vocês eram no começo. Muitas das vezes eu preciso parar também as minhas atividades como pastor, como servo de Deus, para poder lembrar como era tudo no começo, como eu era quando eu comecei a minha caminhada e disse sim ao chamado do Senhor. O que Jesus está dizendo para essa igreja, que eu quero dizer para você que estiver ouvindo este vídeo, esta mensagem através desse vídeo é: lembre-se de como você era, como tudo começou. Você se lembra das suas primeiras experiências espirituais? Ou será que você ainda vive de lembranças de um passado de 5, 8, 10, 15, 20 anos ou mais? Será que não aconteceu nada de novo ontem para você poder hoje trazer à memória e ser grato a Deus por você hoje conhecer a palavra da verdade e saber que o Senhor Jesus já está às portas? Então, o que o Senhor está dizendo é que nós precisamos reacender a chama do Espírito Santo dentro de nós. Verdade, Éfeso, aquela era uma igreja, mas era uma igreja que a chama do Espírito Santo já havia se apagado dos corações de todos aqueles que faziam parte dela. Infelizmente, nós vemos isso com muita clareza nos dias de hoje, igrejas lotadas, mas corações vazios da presença de Deus. Por isso que muitas das vezes nós estamos tão preocupados com as coisas lá fora e nos esquecemos de como temos que ser aqui dentro. Arrependa-se da sua apatia, da sua indiferença ou da sua frieza espiritual. Esse era o recado que o Senhor havia dado para esta igreja. No verso 6 está escrito: tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, os quais eu também aborreço. Nós não sabemos dizer com clareza quem eram os nicolaítas. Eles são citados na igreja de Éfeso e na igreja de Pérgamo. O que nós sabemos, pelo menos podemos entender, é que os nicolaítas eram pessoas que, apesar de estarem dentro da igreja, elas não tinham seus corações totalmente convertidos ao Senhor. Faziam todas as coisas que uma pessoa que não conhece a Cristo pode fazer. Há quem acredite, inclusive, que cometiam adultério, tinham relações sexuais fora do casamento e não achavam que isso era um problema em relação ao seu relacionamento com Cristo. Naquele tempo, nós temos que entender também que uma pessoa, quando ela se convertia ao cristianismo, dificilmente ela conseguiria manter o seu padrão de status, porque a sentença que era dada a quem se tornava um cristão naquele tempo era o isolamento social e o isolamento econômico. Todas as associações comerciais, os estabelecimentos comerciais tinham patronos que eram deuses adorados pelos povos daquele tempo. Para você fazer parte de uma associação comercial, para ficar mais fácil para nós nos dias de hoje, você tinha que celebrar ou você tinha que adorar o Deus que era o patrono ou que era, aquele considerado como o abençoador daquele setor comercial ou daquela área de atuação no mercado de negócios. Então aqui, para um cristão, quando ele se convertia, naturalmente, além de perder o direito, sobre bens, muitas das vezes sobre suas propriedades que eram confiscadas por muitos imperadores, eles ainda também estavam sentenciados a um isolamento social, não podiam se misturar. E aqui continua dizendo, nós não sabemos, há uma hipótese, Irineu, que foi do século II, ele viveu a sua infância nas proximidades da cidade de Éfeso, e ele diz, nos seus escritos, que os nicolaítas, eles eram cristãos que não enxergavam o pecado em várias de suas práticas. Então eles serviam como pedras de tropeço na igreja do Senhor.
E infelizmente, como pastor, eu posso dizer que eu tenho visto isso ao longo dos 35 anos que eu sirvo a Deus. Pessoas que não se convertem, que servem como pedra de tropeço, mas também não arredam um pé de dentro da igreja. Ou você está com Cristo ou você não está com Ele. E Tiago, capítulo 4, verso 4 diz que quem quer ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. De quem você é amigo? Você é amigo de Deus ou você é amigo do mundo com suas práticas pecaminosas? E aí nós vemos que aqui diz que essa igreja foi elogiada, porque mesmo com o coração frio, precisando a chama ser reacendida pelo Espírito Santo, eles não concordavam com aqueles que viviam uma vida que contrariava os princípios estabelecidos na sua fé e nas Sagradas Escrituras. Essa é uma qualidade que o Senhor Jesus, dono da igreja, faz a eles. E para terminar, como terminam todas as cartas, o Senhor diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Para a igreja de Éfeso é feita a seguinte promessa: ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Essa árvore da vida, ela aparece em Gênesis, no capítulo 3, verso 24. Assim que Adão e Eva são expulsos do paraíso, querubins são colocados para defender essa árvore da vida, que seria para nós uma árvore da imortalidade. E ela novamente reaparece em Apocalipse, no capítulo 22, verso 2, quando diz que na cidade santa, na cidade de Jerusalém, que vai descer do céu, existe essa árvore da vida plantada no meio da sua praça, e que ela produz frutos, né, nos 12 meses ou ou em todas as estações. Isso mostra para a gente que essa árvore, ela ainda existe, ela aparece em Gênesis, como eu disse, no capítulo 3, e reaparece em Apocalipse, no capítulo 22, verso 2. Eu queria terminar dizendo simplesmente algo. Éfeso era uma cidade que cresceu às margens do porto do rio Caister. Nós não sabemos porquê, mas a história mostra que o rio Caister, que desaguava no litoral dessa cidade, né? Ele transportava muitos sedimentos, isso acabava assoreando o rio, né, assoreando a área do porto, e as autoridades, os oficiais romanos tiveram um trabalho imenso para poderem desassorear, ou pelo menos realizar algumas obras, permitindo que os navios pudessem encostar ou acatrar no porto de Éfeso, né? Várias obras, como tentar aprofundar o canal, o imperador Adriano até tentou desviar o curso do rio para salvar o porto, mas fato é que aquele porto acabou ficando assoreado, a profundidade do porto diminuiu a tal ponto que os barcos já não podiam mais encostar ou atracar no porto de Éfeso. E aquela cidade que viu, né, toda a sua projeção, a sua riqueza econômica crescer em volta do porto, hoje o porto, não, a cidade não existe, o que existe são ruínas, mas o porto fica distante quase 15 quilômetros de onde ficava a cidade. Eu só quero terminar esse vídeo dizendo para você que as lutas podem ter o poder de tentar assorear o nosso coração. As decepções, as traições e tantos problemas que nós enfrentamos ao longo da caminhada têm o poder de tentar assorear o nosso coração. Mas eu quero dizer para você que está ouvindo esta mensagem, que Jesus é uma fonte de águas que nunca vai secar. Se você estivesse bebendo dessa fonte, que é Cristo Jesus, nunca vai faltar água, e no seu porto, no porto do seu coração, sempre haverá espaço para Ele fazer o que Ele quer fazer. Essa cidade foi uma cidade que fracassou quando o seu porto ficou impossibilitado de ser usado para a navegação dos navios daquele tempo. Mas eu quero dizer que em Cristo nada vai obstruir, né, o nosso coração da sua presença, da sua verdade e do seu amor. Que o Senhor possa estar tocando no seu coração. Lembre-se de quem você era quando começou a sua caminhada. Se você hoje não é mais o que você era no começo, a palavra do Senhor para aquela igreja e para mim e para você é: lembra-te de onde caíste, volta e arrepende-te, senão virei e removerei o teu castiçal. O que Jesus estava dizendo para aquela igreja é que se eles não se arrependessem e o seu coração não se enchesse de amor novamente, eles perderiam o seu lugar no reino de Deus. E eu quero que você se lembre que o lugar de honra preparado por Deus para mim e para você é no reino dele. Nós ficamos muito preocupados em ocupar lugares de honra na terra, mas a Bíblia deixa claro que o melhor lugar de honra que um ser humano pode ocupar é ao lado de Cristo na eternidade, que já vai começar
quando as trombetas tocarem. Para os que partiram antes de nós, já tomaram posse da coroa da vida eterna, se morreram em Cristo Jesus. Mas se morreram rejeitando esta verdade, o que resta é a condenação eterna. Então, lembre-se de onde você caiu. Volta à prática do primeiro amor. Volte a orar mais, volte a jejuar mais, volte a ter prazer em ler a palavra do Senhor. Pare de viver uma vida ativista, uma vida religiosa de aparência. Volte à essência do primeiro amor e assim você vai alcançar aquilo que o Senhor prometeu para esta igreja. E o que foi prometido foi dar a cada um deles o direito de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. O Senhor te abençoe até o nosso próximo vídeo, se o Senhor assim permitir, e que os nossos corações possam ser partidos, que os nossos corações possam ser reerguidos, cheios do amor de Deus em todo o tempo, viu? Um grande abraço, meu muito obrigado. Apesar de todo o cansaço, eu sei que esta palavra está chegando onde ela tem que chegar e corações estão sendo tocados até o glorioso dia. Um grande abraço e a paz do Senhor a todos. Fique na paz e seja cheio do primeiro amor. Amém? Job for all.